Olá, no ar o Camaçari em Debate, o programa que discute os temas relevantes da vida em Camaçari. A Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma trabalhista e em 2 semanas o projeto deve ser votado no Senado. As alterações propostas pelo governo envolvem, entre outros temas, férias, carga horária e a própria relação de trabalho. Para refletir sobre os principais pontos do texto da reforma trabalhista, nós convidamos o advogado, professor e especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Fernando Muniz, e o vereador Dentinho do sindicato. Olá, senhores, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite de participar do Camaçari em Debate. Doutor Fernando, a primeira pergunta, antes da gente falar da reforma. A CLT precisava ser alterada, ela não foi atualizada, ela é de 1940. Mas nesses anos aí, foram feitas mudanças, era preciso mudar? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde ao amigo Dilson, nobre parlamentar. Boa tarde ao amigo da TV Câmara que nos assiste nesse momento. Fernanda, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma introdução. Essa introdução tem a ver justamente com a nossa Constituição Federal de 1988. Até para que o amigo que está em casa possa saber de fato se existia ou não a necessidade de uma atualização. Fernanda, nossa Constituição, ela é tratada, ela é considerada como uma Constituição dirigente, ou seja, ela busca se efetivar, ela busca a máxima efetivação dos direitos sociais ao longo do tempo. E por se tratar de uma Constituição dirigente, por se tratar de uma norma maior do nosso país, os tribunais, tanto o Supremo Tribunal Federal e, em nosso caso, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem a incumbência de zelar pela guarda da Constituição, logicamente, e de fazer a interpretação dessa legislação constitucional ao longo do tempo. Ou seja, se a nossa sociedade ela muda, e vem mudando bastante, o direito deve seguir essa mudança, deve seguir essa transformação, e os tribunais vêm aí para dizer o seguinte: essa regra, tal regra, se aplica para esse caso agora de uma forma diferenciada, para atender aquele proclame, aquele reclame da sociedade como um todo. Daí porque eu posso afirmar tranquilamente que reformar a legislação trabalhista somente no aspecto, somente na justificativa de que ela é uma legislação da década de 1940 não é suficiente. Reformar para adequar a novas solicitações da sociedade, a novas solicitações dessa relação capital-trabalho. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, ele vem ao longo do tempo atualizando a interpretação sobre a consolidação das leis do trabalho, através dos enunciados, das súmulas, da pacificação da jurisprudência sobre determinado tema. Quer inovação, quer modernização maior do que essa? Eu digo, o próprio Ministério do Trabalho, por exemplo, através das portarias, das instruções normativas, das normas regulamentadoras, trata de praticar a regulamentação e a evolução e a avaliação dessas regras da CLT. Portanto, a justificativa de que eu preciso reformar a legislação trabalhista porque ela é antiga, ela data da década de 40, não é a melhor. Preciso evoluir em termos de legislação? Preciso, mas não da forma como está se propondo, ou pelo menos na sua totalidade. Vereador Dentinho, o senhor tem uma caminhada longa aí nessa atuação trabalhista também, através dos sindicatos. Como é que o senhor avalia a CLT? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, nosso amigo doutor Fernando Muniz. A gente está junto nessa batalha de trabalho há muito tempo, a TV Câmara, nossos amigos que estão em casa assistindo a gente. Eu acho que a reforma, ela tem que acontecer, mas não desse jeito. Porque a intenção dessa reforma hoje, ela é exclusivamente atacar os direitos do trabalhador, atacar as organizações sociais. E atacando isso não vai resolver o problema do nosso país. É como o doutor falou, a Constituição ela se renova, até pelos acordos coletivos que a gente tem. Nós temos hoje acordos em várias bases, ele que também é advogado de várias empresas, de várias categorias, conhece cada problema. Porque para a gente fazer uma renovação na CLT, eu acho também que teria que conhecer todas as categorias. E aí você está envolvendo uma gama muito grande de trabalhador e tem gente que não está acostumado com isso ou nem vai conseguir trabalhar. Então você ficar trabalhando 12 horas
Tem setor que não vai aguentar. Você colocar a grávida em lugar insalubre, o pessoal não vai aguentar trabalhar. Então a gente precisava ter isso. Eu acho que nesse momento é um ataque direto aos direitos dos trabalhadores e até tirar o direito do maior órgão do país, que é a Justiça do Trabalho, julgar quem está certo ou quem está errado na relação do capital de trabalho. Doutor Fernando, antes da gente entrar nas mudanças que estão sendo propostas, eu queria saber do senhor, o que é aquilo que não vai mudar? Qual foi o parâmetro para esse projeto? Bom, primeiro de tudo, esclarecer para o amigo da TV Câmara de que as regras, os direitos previstos da nossa Constituição Federal, eles não podem ser alterados. São garantias individuais, são, ou até estudiosos, direitos fundamentais dos trabalhadores. Essas regras, esses direitos não podem ser reduzidos ou suprimidos, certo? Daí porque, inclusive, aquela discussão de uma carta cidadã, de uma constituição cidadã, de uma carta política cidadã. Nesse aspecto, o que se tem nessa reforma trabalhista, de principal, é a possibilidade de você flexibilizar regras rígidas existentes na consolidação das leis do trabalho. Como por exemplo, vamos discutir isso mais à frente, flexibilizar férias, parcelamento de férias, jornada de trabalho. Então, os direitos previstos na Constituição Federal não são diretamente suprimidos ou reduzidos com essa reforma trabalhista. O que se tem em boa parte do texto do PL 6787 de 2016, que agora no Senado é PLC 37 de 2017, 38, desculpa, o que se tem, na verdade, é a busca por uma flexibilização dessas regras da CLT. Nesse processo de informar a sociedade sobre as principais questões que serão atualizadas, modificadas, melhor dizendo, uma frase que se tornou muito comum é a ideia do acordado sobre o legislado. Como é que isso vai se dar? Como é que esses acordos acontecerão? Perceba, a Constituição Federal traz como uma garantia do trabalhador o reconhecimento das normas coletivas, o reconhecimento das negociações coletivas de trabalho. E o que são negociações coletivas de trabalho? Meus amigos, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho nada mais é do que um ajuste entre sindicatos e empresas, sindicatos e sindicatos para melhoria das condições de trabalho já existentes. Essa é a regra atual, perceba. Quando se fala em legislado sobre negociado, negociado sobre legislado, é que causa confusão mesmo, a regra não é assim. Então, o negociado sobre legislado quer dizer o seguinte: eu tenho uma determinada regra rígida prevista na CLT, e que a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho vem e flexibiliza essa regra. E, em dado momento, ele pode criar uma determinada condição que seja, entre aspas, negativa imediatamente, o que se tem aí como uma superposição, né? O negociado ficando sobre o legislado. Em suma, é isso. Vereador, isoladamente, o trabalhador vai conseguir manter essa relação? O senhor que tem experiência nisso, nesses momentos de sentar para conversar? Meus amigos da TV Câmara, é difícil. A gente sabe disso, nós sabemos qual é a intenção dessa reforma, porque eu acho que quando a gente faz uma negociação coletiva, já diz, o coletivo é para agradar a todos, é para estar vendo o melhor modelo de jornada de trabalho. Porque, como eu disse antes, a gente hoje tem algumas empresas, por exemplo, Camaçari, que é uma cidade industrial, tem algumas empresas que precisam rodar de domingo a domingo. Na CLT não tem essa folga, porque você só trabalharia de segunda a sábado. Os acordos coletivos foi que flexibilizaram uma jornada diferente para que o empresário conseguisse manter sua produção diurna e diária, noturna e diurna, certo? E esses acordos coletivos com a negociação podem estar acabando, porque pelo que eu vi aí na CLT, o doutor está aí com cargo como mais técnico, eu sou mais político, né, doutor? E eles colocam a outra atividade, que hoje nós temos um acordo, que ele vencendo, só poderia renovar esse acordo depois que o outro, um acordo só acabava quando ele tivesse renovado, assinado.
Hoje eles podem tirar isso e colocar a CLT, e que vai aumentar uma jornada, vai aumentar uma carga horária, vai diminuir, que eu acho difícil eles quererem diminuir isso, mas eu acho que a gente tem que estar atento para tudo isso. Por isso que a mudança, ela não foi discutida, ela não foi debatida, ela veio aí, como está vindo a reforma da Previdência, e que algumas coisas vão chocar. Eles hoje já fizeram essa mudança aí, do negociado sobre o legislado, né? Ou ao contrário, que isso é uma coisa mais técnica, eu vou ver agora nessa negociação daqui para frente, mas é uma preocupação grande, porque tudo vai afetar diretamente o trabalhador, o menor. Então o trabalhador tem que estar atento para isso, porque eles lá não estão pensando no trabalhador pequeno, estão pensando nos maiores empresários do país, que era quem se envolveu no problema todo, e a gente teria que estudar toda a mudança para que não prejudicasse ninguém. Quem está em casa, eu tenho que lembrar que também é possível participar dessa nossa conversa aqui através das redes sociais. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, ou até dúvidas que a gente possa esclarecer aqui durante o programa. Ainda falando dessa questão da possibilidade de acordos, a gente tem um cenário no país, por exemplo, essa semana o IBGE divulgou um dado dizendo que 1,5 milhão de pessoas não conseguem pedir demissão porque têm dívidas com os patrões. O Ministério Público do Trabalho denuncia uma série de situações de trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, como é que num cenário brasileiro, onde ainda existem essas realidades, a gente pode falar de uma negociação, de possibilidade do trabalhador propor uma outra forma de acordo? Doutor Fernando. Perfeito, Fernanda. Essa sua pergunta traz à tona 3 pontos específicos da reforma trabalhista proposta. O primeiro é o seguinte: com relação ao argumento de que a reforma em si vai trazer uma melhoria no cenário econômico do país, recente pesquisa da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou que 70% do empresariado acredita que a reforma trabalhista não vai trazer benefício algum para a economia do Brasil. O que se precisa, de fato, seria uma reforma tributária justa, uma reforma que pudesse, inclusive, desonerar ou até mesmo tornar mais justa a cobrança de tributos sobre folha de pagamento ou sobre a própria cadeia produtiva das empresas. Passa-se, antes de uma reforma trabalhista, a necessidade da reforma tributária. E com relação ao aspecto da negociação trabalhador e empregador diretamente, a reforma trabalhista proposta traz um ponto interessante: a declaração anual de quitação de débitos trabalhistas. E o que é essa declaração anual de débitos trabalhistas? Parece até documento fornecido por concessionária de serviço público, né, que anualmente precisa fornecer ao consumidor uma declaração de que ele está quites com aquela prestadora. E, na verdade, no ambiente de trabalho, é justamente isso que se propõe. Propõe-se que o empregador possa levar o trabalhador anualmente ao sindicato e promover uma quitação dos débitos trabalhistas, das parcelas do contrato de trabalho referente àquele ano. Um exemplo: eu sou empresário, Fernanda, você trabalha comigo, mas no final do ano de 2016 eu preciso te levar até o sindicato da categoria profissional respectiva. Para quê? Para que você me dê quitação de todas as parcelas daquele ano. Pergunta-se: eu vou dar quitação do que não foi pago? A postura do sindicato nesse momento vai ser uma postura de simples carimbador, de chancela? Então, perceba que é um ponto da reforma trabalhista que traz uma série de dúvidas. Defensores indicam que esse ponto específico vai desafogar a justiça do trabalho, porque o sindicato vai tratar de conferir, vai tratar de confirmar a quitação daquelas parcelas trabalhistas. Um outro ponto também trazido dessa reforma é a possibilidade de patrão e empregado discutirem a rescisão do contrato de trabalho. E que possibilidade é essa? Eu, Fernanda, quero tratar com você da sua eventual dispensa. Isso aqui é brincadeira, viu, gente? Eu espero que sim. Sim, sem sombra de dúvida. Eu quero tratar com você da sua dispensa. E você também tem a mesma vontade. Só que dispensar um trabalhador hoje custa caro para a empresa. Não é barato. Eu tenho que pagar aviso prévio indenizado, eu tenho que pagar multa de 40% sobre o FGTS, o empregador paga 50%, que 10% vai para o governo, ainda vai para o governo. Então, essa dispensa, esse custo rescisório, ele termina ficando muito alto para o empregador.
A reforma trabalhista vem para flexibilizar essa possibilidade. Como assim? Se o trabalhador tem vontade em sair da empresa, eu posso negociar com o meu patrão a dispensa. E nessa negociação, termina se abrindo mão de determinada parcela ou de parte de parcelas que antes tinham que ser pagas na integralidade. A exemplo do aviso prévio, que você vai ser pago com 50%, e na mesma situação a multa de 40%. E o saque do FGTS, o FGTS recolhido ao longo de todo o período, só vai ser permitido em até 80%. E aí vem o detalhe, pessoal, esse tipo de negociação não pode onerar o governo. Não pode onerar o governo em que sentido? Não se saca, não se habilita para o saque do seguro-desemprego. Então, perceba. Essa, inclusive, foi uma pergunta. A gente falou agora da participação do público. O Darlan Gama nos mandou uma pergunta direcionada para o senhor, vereador, que é exatamente isso. Se ele receber o FGTS, ele não teria mais direito ao fundo, né, ao seguro-desemprego? Essa foi a questão e o doutor Fernando, de alguma forma, já está respondendo, né? Já é uma parte da reforma que ataca direto o trabalhador. Porque aí você ainda tem outra coisa, né, Fernando? Darlan, obrigado pela pergunta. Fernando respondeu logo para você ali, graças a Deus. Mas é isso que a gente está falando o tempo todo da reforma. Porque a pessoa quer ver outra coisa que vai acontecer com a reforma, o empregador ele pode pegar o trabalhador hoje, trabalhar 8 horas, e ele disser, ó, você vai ficar em casa agora até, hoje é terça, quarta, você vai ficar em casa até a próxima quarta, não vale pagar nada que você está de folga. Que hoje não pode fazer isso, você não pode tirar o trabalhador de dentro da sua área. Então isso fica o trabalhador na mão do empresário o tempo todo. Nós perdemos o poder de negociar. Eu estou falando nós como trabalhador. Porque o que acontece com a gente, nós vendemos a nossa mão de obra. E o que o país, e que nós temos que botar na cabeça, é que nós temos que vender a nossa mão de obra, não vender nossos sonhos. E essa reforma é para acabar com nossos sonhos, porque o Fernando colocou na estante aí, que ainda tem, e isso é fato, eu acompanho isso aí no dia a dia, tem ainda locais que tratam os trabalhadores como escravos, sem direito à alimentação, sem direito a transporte, e uma reforma dessa, caindo de bandeja na mão do empresário que não gosta de cumprir nada, o trabalhador se acaba, nós vamos voltar à escravidão. Nós vamos voltar, o que nós passamos 100 anos para conquistar, eles vão tirar em 3 dias aí, vão acabar com a gente. Então o trabalhador tem que estar atento para isso. Porque hoje o seguro-desemprego já é pago de maneira diferente, já fizeram uma renovação. Você só pode receber o seguro hoje depois de 1 ano e meio. Certo? Nessa reforma trabalhista tem a questão dos terceirizados que vão estar abertos aí e o trabalhador terceirizado, que trabalhar em uma terceirizada, ele vai ficar 1 ano e meio para poder trabalhar de volta nessa empresa. Então tudo isso é uma coisa que está botando o trabalhador no colo do patrão. Enquanto a reforma, Fernando, eu concordo com você, e a gente vê tudo isso aí no dia a dia, tem que ser a tributária. Isso que é resolver o problema dos empresários. É o governo abrir mão um pouco do que ele está ganhando e não tirar do pobre do trabalhador que está aqui simplesmente vendendo a sua mão de obra. Então o trabalhador tem que estar atento para isso. Bom, eu vou fazer uma pausa agora, daqui a pouco a gente continua. Você de casa, fique aí, a gente vai ali rapidinho e volta. Minha voz é muito importante para mim. Ela me deu uma profissão, fãs que eu amo e reconhecimento por esse país afora. E é por saber da importância que tem uma voz que eu venho aqui fazer um apelo a você. Use sua voz e faça uma coisa muito especial. Salve uma criança. Se você presenciou violência sexual contra uma criança ou um adolescente, não fique calado. Diz que 100. Faça a denúncia. Proteger a infância é um dever de todos nós. O sistema de votação brasileiro é o mais moderno do mundo. E para garantir ainda mais a segurança do voto, a Justiça Eleitoral está realizando a identificação biométrica do eleitorado. Em Salvador e em outros municípios do interior, o recadastramento biométrico já é obrigatório. Visite o site do TRE Bahia e confira a lista das cidades e a documentação necessária. A segurança das eleições passa pelas suas mãos. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto.
Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. O Camaçara em Debate está de volta. Hoje no programa a gente discute a reforma trabalhista. Estão aqui comigo o advogado, especialista em direito do trabalho, Fernando Muniz, também o vereador Dentinho do sindicato. Doutor Fernando, dentro da questão da jornada de trabalho, quais são as possíveis mudanças? O que é que a reforma está prevendo? Pois não, Fernanda. O PL 6787 de 2016, que trata da reforma trabalhista, o substitutivo de lei, ele traz alterações substanciais na jornada de trabalho. E esse talvez seja também um dos pontos principais de todo o debate nacional sobre o tema. Uma alteração significativa que o telespectador, o amigo da TV Câmara, pode se atentar é a possibilidade, agora de forma geral, da jornada de trabalho de 12 horas por 36 ininterruptas de descanso, meus amigos. Ou seja, uma situação que era excepcional, tratada na lei do Bombeiro Civil, Lei 11.901 de 2009, e que de forma análoga supria algumas lacunas que a CLT detém até hoje, aplicada via de regra para os casos dos vigilantes, dos porteiros, ou para a área de saúde, por exemplo. Então, se utilizava essa jornada 12 por 36 para essas categorias profissionais. Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, por se tratar de uma jornada de trabalho extensiva, fadigante, necessitava obrigatoriamente de acordo coletivo de trabalho autorizado. Isso aí está previsto na súmula 444 do TST. E essa súmula do TST diz o seguinte sobre essa jornada, esse tipo de esquema de trabalho. Ora, 12 por 36 eu admito, mediante autorização em norma coletiva de trabalho. Entretanto, deve-se garantir o intervalo entre a jornada e os feriados trabalhados devem ser pagos em dobro. A reforma trabalhista vem e exclui isso. Possibilita o trabalho em 12 horas seguidas e 12 horas e 36 ininterruptas de descanso, possibilitado ou não, observado ou não o intervalo entre a jornada. Os feriados, a extensão do trabalho noturno nesse tipo de modalidade já estariam compensados no salário nominal do empregado. Então você perceba, é uma modificação substancial no que diz respeito à jornada de trabalho e impacta diretamente e aí negativamente no contrato de trabalho, na jornada atual de trabalho. Vale lembrar, o limite constitucional estabelecido em nossa Constituição de 1988 é de 8 horas diárias e 44 semanais. A exceção a essa regra vem através dos turnos ininterruptos de revezamento, 6 horas diárias e 36 semanais. Então, o restante é tratado como uma exceção da exceção. 12 por 36 hoje é tratado como uma situação excepcional, sumulada através do TST, criadas condições para impedir o fácil acesso a esse tipo de jornada. Essa prática hoje, essa prática da forma como está sendo proposta, para que o amigo fique atento, ela não vai mais passar pelo crivo do sindicato. O sindicato não precisa mais autorizar mediante norma coletiva. Vai bastar apenas um acordo individual do trabalhador com a empresa. Então vocês percebem muito bem o impacto muito forte nesse quesito de jornada de trabalho. Outro ponto que nós podemos também trazer à tona, e que também traz aí um rebuliço nessas discussões do direito do trabalho, é a possibilidade da norma coletiva, do acordo coletivo, da convenção coletiva de trabalho, reduzir o intervalo entre a jornada.
Hoje a CLT, no seu artigo 71, ela prevê um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 para aquelas jornadas de trabalho acima de 6 horas. É proibida a redução desse intervalo. Inclusive a súmula do Tribunal Superior do Trabalho discorrendo, pacificando o entendimento sobre esse tema. Hoje, com a reforma trabalhista, da forma como está sendo proposta, a norma coletiva vai poder reduzir para 30 minutos o intervalo entre a jornada. Então, veja, mais uma vez, que há aí uma possibilidade de impacto direto no direito trabalhista, nos direitos hoje praticados. Bom, quem está em casa está nos acompanhando, mandou mensagem aqui. Então, a Graziela Brandão, o Paulo Sérgio, Laís Martins, muito obrigada pelas suas mensagens e perguntas também aqui para o nosso programa. Uma das perguntas que chegou agora há pouco, vereador, é do Vanderlei Santos. Ele pergunta se a mudança da reforma, né, a mudança proposta com a reforma, realmente vai reduzir o desemprego, como argumenta o governo. Tenho certeza que não, Vanderlei. Isso eu tenho certeza absoluta. O que vai, a gente já sabe que essa reforma só vai tirar os nossos direitos, como o doutor falou aí na instante. Gerar emprego não vai gerar nenhum tipo de emprego, tenho certeza disso. Essa sua pergunta aí é pertinente e de maneira nenhuma vai gerar emprego. Fernando colocou muito bem quando ele diz, em 2011 sai a súmula que tira o direito do descanso semanal, do DSR, né? Que era meia hora. A gente até está discutindo isso em alguns acordos coletivos, porque tem empresas que não param. Então o trabalhador vai lá meia hora, faz a sua refeição e volta para o outro ir a produção não parar. Com isso, eles vão dar o direito a manter as meia horas e esse trabalhador não vai ser mais obrigado a descansar 1 hora. Outra coisa, não existe um trabalhador de produção conseguir ficar 12 horas dentro da produção, trabalhando. Porque é isso que, enquanto a pergunta de Vanderlei diz que vai gerar emprego, ele aumentando essa jornada de 12 por 36, ele vai acabar um turno. Então, em vez de ele gerar emprego, ele vai gerar demissão. Porque as empresas vão terminar um turno. Aquelas que a gente hoje trabalha com 4, 5 turmas, vai demitir 2 turnos. Então, muito pelo contrário, essa reforma vem para fazer a demissão. Vai gerar mais desemprego no país. Disso eu tenho certeza. E eu tenho certeza que os empresários todos sabem disso. Certo? Ainda bem que o judiciário, está toda a OAB, todos os órgãos estão conscientes de que essa reforma, da maneira que ela está colocada, só vai prejudicar mais ainda o país. Então, Vanderlei, não tem redução não, muito pelo contrário, tem mais demissões. Vereador, muitas das questões propostas e regulamentadas pela CLT estão na questão de preservar a saúde, a qualidade de vida do trabalhador. Como é que essas mudanças podem impactar na vida realmente do indivíduo? Diretamente vai impactar. Porque, vejam vocês, é o que o Fernando falou, tem jornada, tem turnos que a gente trabalha aí que é de 6 horas, certo? Tem turno que é de 8,8 semana diário, que o pessoal tem 2 horas de almoço ou 1. Então, com essas mudanças, não tem como o trabalhador conseguir, na semana, 36 horas, essa jornada de 12 horas vai dar 60 horas semanal, certo? Enquanto hoje a gente está pedindo para reduzir para 40, alguns aqui a gente já trabalha 36, porque é as produções especiais que não podem parar, e eles querem aumentar para 60 horas. Aumentando a sua hora, é gerar desemprego. E até acidentes de trabalho por conta do excesso das horas de trabalho. Né? E o cansaço, certo? O cansaço vai gerar. E a gente vem trabalhando ao longo do tempo para diminuir os acidentes de trabalho, certo? Então, essa reforma, mais uma vez eu digo, só vem para acabar com o trabalhador. E nós que estamos em casa temos que estar atentos para isso. Temos que vender nossa mão de obra, mas não vender nossos sonhos. Doutor Fernando, uma questão também que a reforma propõe é com relação às mulheres grávidas poderem trabalhar em ambientes insalubres. É isso mesmo? Fernanda, vamos lá. Voltando à questão anterior, até porque faz parte da discussão de saúde e segurança do trabalho, como foi proposta, fazer um adendo de que essa alteração na legislação, essa proposta de alteração na legislação, de possibilitar 12 horas de trabalho por 36 de descanso, e com a livre negociação trabalhador,
em empresa, firmar um acordo individual para se praticar, ela não é de total negatividade. Há certo grau positivo nessa proposição legislativa. Entretanto, há uma sugestão, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, nos bastidores da reforma trabalhista, de que essa modificação ela seja aperfeiçoada. Em que sentido? Para evitar, por exemplo, o que o nosso amigo Dilson comentou. Determinado tipo de trabalhador, determinada categoria profissional não pode estar submetida a esse tipo de jornada, justamente por quê? Por conta da fadiga, do cansaço em excesso. E a gente sabe muito bem que jornada de trabalho, aqueles limites constitucionais estabelecidos lá em nossa Carta Magna, não foram limites criados aleatoriamente. Alguém chegou e fez, são 8 horas e 44 semanais. Essas bases são obtidas mediante estudos técnicos, científicos, Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde, são dados técnicos que possibilitam a legislação de cada país se adaptar e, da melhor forma, conduzir o trabalho interno, conduzir o trabalho, a força da mão de obra. Então, jornada de trabalho é matéria que está afeta, relacionada diretamente às questões de saúde do trabalhador. Tá? Então, ela não é de todo ruim. Entretanto, precisa ser melhorada para estabelecer ou para limitar quais tipos de categorias, quais funções deveriam estar atreladas a ela, certo? Um ponto que precisa também passar por uma observação considerada e uma crítica ferrenha que se faz, Fernanda, é a questão da gestante ou da lactante. Meus amigos, o projeto de lei, ele determina, na verdade, ele possibilita que a gestante ou a lactante trabalhe em ambiente insalubre. Gestante ou lactante. Mas eu vou fazer uma observação sobre esse ponto. Dilson e Fernanda. Em maio de 2016, a CLT foi alterada para ser introduzido o artigo 394A e seguintes, para dizer o contrário. Atualmente, a CLT, alterada em 2016, perceba a evolução da legislação trabalhista, alterada em 2016, proibiu expressamente o trabalho da gestante em ambiente insalubre. E um ano depois, no momento em que esse artigo faz um aniversário, existe uma proposta para retirar da CLT. O detalhe que o legislador não está prestando atenção nessa proposta de lei é que a proteção que esse artigo confere não é só à trabalhadora gestante ou lactante, é especialmente e principalmente ao nascituro ou ao filho nascido. Então a proteção ela vai além da figura da trabalhadora, e sim ao filho também e ao nascituro. Então, eu faço uma crítica muito forte em relação a esse tipo de situação, porque para mim é um retrocesso nas questões trabalhistas. Um ano atrás, eu termino dedicando uma proibição expressa do trabalho da gestante em ambiente insalubre, e um ano seguinte eu retiro isso. E aí, houve uma certa discussão nos bastidores da Câmara, nas comissões, a bancada feminista conseguiu melhorar o texto dessa proposição para dizer o seguinte: olha, se a empregada tiver um atestado médico de sua confiança, possibilitando que ela trabalhe no ambiente insalubre, é necessário que nós façamos uma interpretação da legislação como um todo, do sistema do ordenamento jurídico como um todo. E nós hoje sabemos que há uma regra expressa, tanto na Lei 8.213 de 91, que regulamenta os benefícios da Previdência Social, e na Lei 605 de 49, que trata sobre o descanso semanal remunerado, que estabelece uma certa hierarquia para recebimento e chancela de atestados médicos. Ora, se eu tenho, por exemplo, um sistema de controle médico, um sistema médico ocupacional na empresa, quem vai dar a palavra final por esse relatório ou por esse atestado médico será o médico do trabalho da empresa contratado. Então, cria-se um problema jurídico, cria-se um problema legal desnecessário. É o nosso entendimento sobre a matéria. Vereador, o senhor acredita que com essas mudanças, de alguma forma, a justiça do trabalho vai sair enfraquecida? Tenho certeza. Tenho certeza, porque a justiça,
ela que tem o poder hoje de julgar tudo isso. Eu vou voltar só um pouco para o ponto que o doutor Fernando colocou, dizendo assim, frentista, um exemplo bem simples, uma mulher frentista que está ali inalando o tempo todo o benzeno, que o legislador lá não sabe, né, não deve saber o que é o benzeno, porque ele tinha que trabalhar um pouquinho com benzeno para ele sentir o que é, e ele coloca uma gestante para ficar 12 horas inalando o benzeno. Como é que a criança, o nascente lá, que está recebendo essa carga, vai? Que o benzeno é um produto cancerígeno. Então é essa questão que o legislador tem que analisar. Porque você ficar 12 horas em um trabalho normal já é desgastante. Imagine você de casa, está inalando um produto químico pesado e você ainda é gestante, tem vários tipos de gravidez, pessoas que passam por tudo, então isso é desumano. A gente precisa alertar a sociedade disso. A população precisa acordar para isso. Que o problema hoje não é só de um ou outro, é a sociedade como um todo, é o país todo. E a gente precisa acordar para isso. Essa questão da sua pergunta, a gente tem que estar atento para cada... A Justiça do Trabalho ainda é o nosso maior poder, porque quando o sindicato patronal, o sindicato laboral, a empresa e o trabalhador não se entende, a Justiça julga. E geralmente sai algum acordo quando chega na Justiça. E hoje eles querem tirar isso. Se deixar que o trabalhador negocie direto com o patrão, tem patrão que negocia de várias maneiras. E tem trabalhador que vai aceitar tudo. Vai assim, não, eu não vou sair, vou ficar aqui 24 horas, como tem gente que, se pudesse, ficaria na fábrica 24 horas. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, ela sai enfraquecida com essa reforma de alguns pontos na CLT. E, no caso, os sindicatos? O impacto da reforma para os sindicatos? É muito grande. Eles estão tirando o poder coletivo de negociação. Porque uma coisa é a gente negociar o coletivo, outra coisa é o trabalhador em si. Como hoje, o Fernando colocou na estante, que o trabalhador que quer ser demitido da empresa, às vezes a CLT diz hoje, se você pedir demissão, você que paga o aviso prévio. Certo? Então, a maioria das vezes, o trabalhador não pede para não pagar. Só eu não vou pagar isso, vou sair com todo o meu direito. E essa negociação, às vezes o sindicato prefere, ó, o cara quer sair. Se o pessoal não quer trabalhar, por que vai ficar aqui trabalhando? Então ele arrumou um emprego melhor, faz um acordo junto com o sindicato, que tem um respaldo para isso. Então eles querem acabar as organizações de trabalho, que nós duramos muito tempo, muitos anos para organizar. Porque eles vão acabar o sindicato patronal, eles vão acabar o sindicato laboral, e nós vamos voltar, novamente, eu vou dizer, a sermos escravos. Certo? De um patrão que só vão pensar neles, no filho deles. Eles não estão pensando em uma sociedade justa e humana para todo mundo. Então, o sindicato, a Justiça do Trabalho, os advogados precisam, tenho certeza que eles já sabem disso, vão sair perdendo, vão sair prejudicados dessa reforma da CLT. Vou fazer um outro intervalo agora. Camaçari em Debate faz uma pausa e a gente volta já.
posto de saúde precisa de medicamentos. Falta material escolar. Quando o assunto é saúde e educação, a sua voz pode transformar o futuro. Participe, procure a Promotoria de Justiça da sua cidade e ajude a fiscalizar as escolas públicas e postos de saúde. Juntos construímos um futuro melhor. Camaçari em Debate está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre a reforma trabalhista. Estão aqui comigo no estúdio o doutor Fernando Muniz, advogado especialista em Direito do Trabalho, e também o vereador Dentinho do sindicato. Bom, a gente ficou com um tema ainda pendente do bloco anterior, em que a gente falava sobre a questão da insalubridade com relação à jornada de trabalho. Doutor Fernando, tem ainda uma especificidade para a gente acrescentar no tema. Olha, Fernanda, chamar a atenção para aquela jornada 12 horas por 36 dias de descanso. A alteração que está se propondo à CLT é de permitir que esse tipo de jornada seja praticado, inclusive, em condições insalubres. E vai além. Ela diz que não haverá necessidade de licença prévia do órgão do Ministério do Trabalho. Meus amigos, Gilson, Fernanda, tratando-se de normas de saúde, tratando-se de normas relacionadas à insalubridade, normas técnicas, quem detém a competência legal para disciplinar se uma jornada é razoável ou não em ambientes insalubres é o Ministério do Trabalho. Esse tipo de proposta, ela causa um esvaziamento na competência do Ministério do Trabalho. E vou mais além. O Ministério do Trabalho hoje detém a norma de número 15, norma de número 16, periculosidade e insalubridade. E essas normas disciplinam que tal carga horária tem que ser limitada a tal exposição, a tal nível de exposição de agente insalubre. Então, perceba, criaram uma modificação legislativa sem antes ouvir o Ministério do Trabalho, de dizer essas 12 horas, essas 4 horas além daquelas 8 horas normais, padrão, essas 12 horas vão impactar na saúde do trabalhador em ambiente insalubre. Esse tipo de escuta, esse tipo de questionamento, ao que parece, não foi feito ao órgão competente do Ministério do Trabalho para disciplinar a matéria. Então, esse é um risco muito grande que se traz para a saúde do trabalhador. Doutor Fernando, uma mudança proposta é que, no caso das ações, se o funcionário, o trabalhador, perder a ação, ele arcaria com os custos desse processo. É uma maneira de desestimular a pessoa a correr atrás de um possível direito? Fernanda e amigos da TV Câmara. Essa é uma mudança de cunho processual. Afeta diretamente o processo do trabalho. De fato, hoje, nós temos uma demanda, uma enxurrada de demandas de reclamações trabalhistas, em que, na maioria das vezes, quando o trabalhador perde a ação, o juiz, concedendo os benefícios da justiça gratuita, isenta, libera o trabalhador do pagamento das custas processuais. Essa alteração legislativa, ela diz o seguinte: o trabalhador que tiver a ação, por exemplo, arquivada, não comparecer à audiência e ter a sua ação arquivada, ele tem um prazo de 8 dias para justificar ao juiz a impossibilidade de ter comparecido. Do contrário, ele tem que pagar as custas processuais para promover uma nova demanda. É, de fato, uma criação que visa obstar, que visa dificultar o acesso ao judiciário. Vereador Dentinho, eu queria saber do senhor. Nesse processo da reforma, a gente tem pelo menos 3 grandes personagens: as empresas, os trabalhadores e também o próprio governo. Com essa mudança, a gente já ouviu muitas das questões relacionadas para o trabalhador. Como é que está a participação do governo e das empresas também no processo da reforma? O que é que vai mudar para eles na prática? Eu acho que para o governo não vai mudar nada, ou pouca coisa, porque o que o governo tinha que fazer era a reforma tributária. Mas eles só pensam em arrecadar, eles. E arrecadar como? Tirando do trabalhador. Porque até esse auxílio gratuito que a Justiça do Trabalho tem hoje, eles querem tirar do trabalhador, imagine. Porque quando o trabalhador paga a justiça, vai para o governo. E tudo que você faz, se até o FGTS do trabalhador, meu povo, o governo leva 10%, a empresa paga 50%, já hoje o governo leva os 10% dele, que isso é o garantido. Não precisa ninguém nem
tentar dizer que não vai, porque a primeira parte é logo do governo. Então o governo é que sai na vantagem de tudo. Os empresários ainda se prejudicam em algumas coisas, porque o Fernando falou no início, a folha de pagamento dos empresários é pesada. A gente sabe em alguns locais como acontece, o que está acontecendo, e a gente faz essa discussão. Diferente do que o governo está fazendo, nós estamos fazendo essa discussão em todos os lugares, estamos fazendo discussão que precisa fazer para manter, para melhorar o emprego. Então, com essas coisas, o governo não se prejudica em nada. Os empresários, muito pelo contrário, eles vão aumentar a carga deles, porque eles vão criar algum tipo de imposto para os empresários. No momento, os empresários estão gostando. Aqueles que entendem que nós temos que retroceder. Os empresários que conhecem dizem, não, eu acho que não cabe mais isso, não é mais o momento disso, nós temos que evoluir, porque as máquinas hoje já são automatizadas, tudo que você faz, a tecnologia está aí, e o trabalhador é que vai ser prejudicado o tempo todo. Quando você faz, uma pergunta puxa a outra, né, Fernando? Então, quando você coloca lá atrás, o trabalhador agora vai ficar com medo de buscar o direito dele na justiça. Rapaz, se eu perder, eu vou pagar a custa do processo, o trabalhador já não tem o dinheiro, está indo buscar o dele. Chega lá, perdendo, ainda tem que pagar as custas do processo, ele disse, não, eu vou deixar para lá. E aí prejudica o trabalhador, prejudica o empresário que não vai se conscientizar que está errado, prejudica a Justiça do Trabalho e o advogado. E até o governo que não vai pegar o imposto sobre essas coisas. Porque tudo isso que o trabalhador negocia, que o trabalhador vai atrás, o governo quer a participação dele. Então, acho que nesse momento o governo está pensando só nele. Arrecadar e tirar do mais pobre, que é o trabalhador, do que mais sofre, que é o trabalhador. Então, acho que o governo não se prejudica em nada. Doutor Fernando, eu vou repetir a mesma pergunta. Nesses 3 personagens que participam desse processo da questão trabalhista, o governo, as empresas e os trabalhadores, o que é que impacta para cada um deles essa reforma proposta? Fernanda, o impacto para o trabalhador ele é considerado, a ver pelos tópicos que a gente já discutiu. Jornada de trabalho, discussão relacionada a férias, normas de acordos coletivos e etc. Para o empresário brasileiro, daquilo que a gente tem, inclusive em recente pesquisa, repito, divulgada pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o empresariado ele não ganha muito com isso. Aliás, não ganha quase nada. Porque as relações trabalhistas continuarão, ainda que com um suposto enfraquecimento das entidades sindicais, continuarão a existir. Sindicato que se preza, por exemplo, continuará lutando para estabelecer melhores condições de trabalho. E para o governo em si, aqui entra um contrassenso. Aqui entra um ponto muito contraditório e eu chamo a atenção dos amigos da TV Câmara para a reflexão. Há uma alteração nesse projeto de lei para desconstituir a composição remuneratória, a composição salarial do trabalhador. Atualmente, a CLT prevê que na composição do salário daquele trabalhador fazem parte gratificações, abonos, premiações, entre outras parcelas que sejam pagas de forma habitual. O projeto de lei retira as gratificações, retira as bonificações, as premiações da composição salarial, tornando-as indenizatórias. Fernando, mas onde é que o governo perde com isso? Nós temos uma reforma da Previdência que caminha paralelo à reforma trabalhista. A reforma da Previdência visa, segundo o governo, acabar com um rombo de quase 230 bilhões de reais nos cofres da Previdência Social. Ora, se no aspecto trabalhista eu digo que determinadas parcelas não serão mais salário, e se elas não são mais salário, elas não recebem a incidência da contribuição previdenciária, ou seja, não geram recolhimento do INSS, como então justificar a reforma da Previdência? Então, é uma contradição que precisa ser de muito debatida para que a gente não tenha aí a imposição de uma condição negativa para o trabalhador e para a sociedade como um todo. Doutor Fernando, o senhor falou da reforma da Previdência e o J. Belzeiro mandou para a gente aqui um comentário. Ele disse que é sindicalista e que ele é a favor até que retire o imposto que é pago para os sindicatos, mas que ele prefere que não mude na questão da Previdência. Como é que a gente pode fazer essa relação aí
entre a questão da Previdência, as possíveis reformas e também a reforma trabalhista? E aqui eu tenho como um ponto positivo que provavelmente vai entrar em contradição, ou pelo menos em confronto com o nosso amigo Dilson, que milita de forma muito categórica no ambiente sindical. A tornar facultativa a contribuição sindical, que hoje é obrigatória, no meu ponto de vista, é uma mudança positiva desse projeto de lei. E não é uma mudança positiva simplesmente pelo fato da instituição sindical brasileira, não. Atende a um proclame da Organização Internacional do Trabalho. Existe convenção da OIT, que diz: contribuição sindical obrigatória, ela fere o direito de livre associação, de liberdade sindical. Se eu tenho uma contribuição que é obrigatória, eu estou forçando um trabalhador que não é associado ao sindicato a pagar por isso. Então, é um ponto positivo e vai forçar, obrigatoriamente, os sindicatos se reinventarem no país. Sindicatos fortes podem até sofrer um pequeno desequilíbrio nas suas contas, mas vão permanecer. Agora, sindicatos pequenos, que foram criados simplesmente para chancelar interesses escusos, não vão sobreviver. E essa parece que é a real intenção da reforma trabalhista. É um ponto a ser destacado. E aí, vereador? Eu vou pegar Fernando nessa. Fernando, eu vou falar em nome da nossa central, o Sindiquímica e a Central Única dos Trabalhadores é a favor de que corte o imposto sindical. Nós sempre fomos contra o imposto, justamente porque nós somos a favor do associado. Porque você sabe que existe chamado sindicato de gaveta. Então o cara só vai lá recolher o imposto sindical. Nós somos contra. Sempre fomos. Inclusive, 40 horas e o fim do imposto sindical é uma bandeira nossa antiga. Eu estava discutindo isso no almoço. Hoje, me perguntaram, e agora? Vai acabar a contribuição sindical? A gente sempre viveu de filiação, justamente do associado. Eu tenho que convencer você que o sindicato é um instrumento e que a gente faz um bom trabalho. Então, no nosso caso, Jota é nosso amigo Cine Burrati, um abraço para Jota, ele sabe disso. Nós somos contra mesmo, acho que colocou bem, Jota. Eu prefiro que mantenha os 35 anos para aposentadoria, os 25 anos da especial, certo? Porque tem muita gente aí próximo de se aposentar e que corte o imposto sindical. Mas não nessa reforma da CLT agora. Isso era para ter tirado antes. O imposto sindical era para ter já banido o imposto sindical do país há tempo atrás. Só que lá também tinha outras centrais, eu vou falar o nome que eu não tenho problema, foi sindical, que votou a favor do impeachment, de um bocado de coisa, e hoje eles estão votando contra o pessoal que ele estava do lado há uns 2 meses atrás, porque o pessoal está acabando o imposto sindical. Então, o imposto sindical, para a gente, tem que acabar o imposto sindical. Porque o trabalhador precisa que o sindicato vá na porta-fábrica, vá fazer suas assembleias, vá fazer sua discussão. E não mexer na aposentadoria nossa é o nosso sonho. Agora, imposto sindical, por a gente, não tem problema nenhum, doutor. A gente prefere negociar e convencer o trabalhador que ele tem que se filiar ao sindicato dele. Se ele acha que o sindicato trabalha, se ele acha que o sindicato participa, ele vai fazer a filiação sem problema nenhum. Graças a Deus, o nosso Sindiquímica lá não tem esse problema. O pessoal filia e a gente vive de filiação. Perfeito. Fernanda, deixa eu só pontuar. Ainda bem que a gente não colidiu. Nós todos temos o mesmo pensamento sobre esse tema, que é muito importante. A gente precisa tratar a coisa de forma séria. Não somente o discurso político, mas temos que buscar o discurso técnico, o discurso jurídico da coisa. Um dado precisa ser chamado a atenção nesse debate. Nós temos no Brasil, acredite, meus amigos, nós temos no Brasil hoje quase 17 mil sindicatos. Entre sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empresários, sindicato patronal, como é conhecido. Eu não preciso ir lá na Europa. A maioria dos estudiosos estão debatendo um tema pensando em sindicatos na Europa. Eu quero vir aqui do lado, na nossa irmã, na Argentina, para dizer que lá nós temos uma média de 80 sindicatos. Então, perceba que a contribuição sindical hoje, o fim da contribuição sindical, o fim da contribuição sindical,
tornar essa contribuição sindical facultativa, como o nosso amigo Dilson falou, o imposto sindical visa moralizar esse ambiente. Atender a esse proclame da Organização Internacional do Trabalho, através de uma de suas convenções, e também moralizar o ambiente sindical no Brasil. Doutor Fernando, como é que a questão da terceirização entrou no projeto da reforma? Pergunta capciosa, Fernando. A terceirização é tema que vem tirando o sono, de fato, dos trabalhadores. Eu não sou contra a terceirização, mas não da forma como está se propondo. A terceirização já vem desde o ano de 98, tentando ser emplacada, seja nos governos do Fernando Henrique, ou em 2004, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Não se conseguiu emplacar. O clima não era bom. Aliás, o clima no país era outro. A economia estava pujante, ou estava em ascensão. Hoje, com a última alteração da Lei 6.019 de 74, ou seja, a terceirização já existe no Brasil desde a década de 70, terceirização na atividade fim, através do contrato de mão de obra temporário, é interessante chamar a atenção disso, aproveitou a Câmara dos Deputados e ofereceu uma emenda nesse PL 6787, para dizer o seguinte, para dizer aquilo que eles não conseguiram emplacar na alteração anterior. Qual é? Posso terceirizar em toda a atividade da empresa e o tomador de serviço, em acordo com a empresa contratada, não precisa necessariamente seguir os mesmos salários daqueles, ainda que trabalhem na mesma função, em funções, semelhantes, idênticas. Então, entrou numa oportunidade da Câmara dos Deputados. E, no meu sentir, provavelmente não deve passar no Senado Federal. Vereador, será que tem algo que a gente possa dizer que há de positivo nessa reforma? Como é que o senhor avalia? Eu vou logo contrapor ele aqui, porque terceirização eu sou contra. Porque a gente já está dizendo, o terceiro, ele não tem mesmo acesso ao benefício do funcionário direto da fábrica. Nós sabemos disso, tipo, assistência médica, PL, participação no lucro resultado. Quantos vigilantes, refeitórios estão aí que não têm acesso? Ou será que nós não sentimos, Fernando, quando a gente sai em negociação em uma fábrica de participação no lucro resultado, que o trabalhador direto recebe e a portaria fala, nós não temos direito? O trabalhador do comércio tem direito à PL, o trabalhador aqui da TV Câmara tem direito, porque a PL é para qualquer trabalhador. Todos os benefícios. Quando você terceiriza, você tira esse direito. Primeiro que a fiscalização ela vai ser muito mais difícil. Vai ter como os terceirizados e sindicatos acompanharem isso, até porque eles estão reformando a CLT, daqui a pouco a terceirização passa. E a terceirização na atividade fim é dizer que a Ford não está produzindo o carro dela. Quem está produzindo o carro da Ford é um terceiro. Então a gente melhor do que ninguém sabe disso, certo? De que a terceirização é mais uma forma de escravizar a mão de obra do trabalhador. Não tem como a gente aceitar a terceirização na atividade fim. Nós até concordamos lá no refeitório. Minha opinião própria é que todos sejam funcionários da mesma empresa. Eu queria isso. Sempre briguei por isso. Eu sempre, por você ver a convenção do setor plástico, ela diz lá, 5% de terceirizado do efetivo da fábrica. Eu sei várias fábricas do setor plástico que não cumprem isso. Mas eu faço de conta que não estou vendo, que não está ainda certo. Mas quando você vai terceirizar a atividade fim, você termina de escravizar o trabalhador de uma forma bruta, certo? E desumana. Então, nós somos contra a terceirização em qualquer setor de trabalho. Em qualquer setor. Porque a terceirização também não vai gerar emprego, por exemplo. O que gera emprego é a construção civil, aquecer a construção civil. Isso é a construção civil. Isso é que precisa o país. As obras voltarem, certo? Em 98 e 2004, o Lula engavetou a terceirização. Isso aqui não. Não vai passar nada por aqui. Mas aí, quando os caras deram o golpe na nossa presidente, eles levantaram tudo que ataca direto o
Os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais e exclusivamente os trabalhadores, doutor. Aí não dá para a gente dizer que terceirização é boa, porque não é bom para ninguém. Certo? Doutor Fernando, a gente pode apontar algum ponto positivo que a reforma trouxe? Sim, Fernanda, a reforma não é de toda ruim. Ela é quase toda ruim. Mas ela traz inovações importantes. O aspecto de possibilitar a negociação, a discussão de trabalhador e empresa, perceba, principalmente em relação à jornada de trabalho, parcelamento de férias, uma divisão do período de férias, as discussões relacionadas ao processo trabalhista em si, a discussão relacionada ao negociado sobre o legislado e o fim da contribuição sindical é visto como pontos positivos, que podem sofrer melhorias, tá? Mas nesse aspecto eu vejo como bastante positivo. Há um aceno positivo tanto do empresariado como também da própria classe trabalhadora. Os pontos cruciais que de fato ofendem, que de fato atingem diretamente princípios e regras previstas em nossa Constituição, esses sim precisam ser estipados do projeto de lei. Fora isso, entendo que é positivo. Senhores, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Vou deixar um tempo, vereador, para o senhor fazer suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer, Fernanda, a vocês, à TV Câmara, aos nossos amigos de casa, doutor Fernando, certo? Não poderia deixar, doutor, que aí só tem 2 pontos que é positivo. O imposto sindical e o negociado sobre o legislado. Com sindicato e patrão. Funcionário não, porque dividir férias não dá. Eu quero agradecer a vocês, dizer que nós estamos à disposição. Essas oportunidades que vocês estão dando para a gente é positivo para o trabalhador, porque Camaçari é uma cidade industrial e que o trabalhador está em dúvida do que está acontecendo. E agradecer a Deus pela oportunidade, a vocês, dizer que o debate foi enriquecedor. Eu aprendo todo dia com o Fernando. A cada negociação que a gente vai, ele me ensina um pouco. E hoje ele me disse que eu não posso deixar de jeito nenhum que a terceirização chegue lá no nosso setor. Obrigada. Agradecer o pessoal de casa, muito obrigado. Obrigada, vereador. Suas considerações, doutor Fernando. Fernanda, meu amigo Dilson e amigos da TV Câmara. Nós vivemos um momento conturbado em nossa sociedade. O Brasil passa por transformações de cunho político, social. E a reforma trabalhista, ela decorre justamente dessa confusão política existente no país. Aqui não se discute se o lado A ou se o lado B está correto ou não. Discute se há, de certa forma, avanços ou retrocessos. Se há retrocesso, a gente precisa esquecer. Porque a nossa própria Constituição Federal determina que nós sejamos dirigentes, que nós evoluamos com o tempo, com a história. Só se faz economia forte, só se faz país forte com produção de leis fortes. É com uma CLT mais forte. O que se propõe, o bom empregador, o bom pagador, não está preocupado se a legislação ela é forte ou se a legislação é fraca. Ele está preocupado em crescer juntamente com aquela sociedade. Então, fazendo da CLT uma norma muito mais forte, é o princípio de tornar essa sociedade brasileira um pouco mais sólida, um pouco mais rígida, um pouco mais evoluída nesses aspectos sociais. O argumento de que a reforma trabalhista vai trazer novas frentes de trabalho, esse argumento ele termina se perdendo, por exemplo, quando se faz comparações, nessa mesma medida, com países europeus, com países da própria América Central. O México é um exemplo disso, em que não deram certas essas tentativas. Então, há necessidade de se fazer uma reforma tributária justa, equânime, há uma necessidade de se fazer uma reforma política, correta e justa, para que aí sim a gente possa avançar nos aspectos relacionados ao direito do trabalho. Muito obrigado. Senhores, muito obrigada pela participação de vocês e obrigada também você aí de casa que participou, mandou perguntas, mandou mensagem aqui para o Camaçari em Debate.
uma boa semana. Eu lhe espero no próximo programa aqui na TV Câmara.